Atenção, gravando. Então, Dali. E aí, boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos, galera. Eu sou Gui Nonoai, bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Posso dizer já um nome, Vitão? Ainda não. Vamos segurar. Tá. Comigo essa noite, tá o Vitão, nosso muso do JV. Fala, galera, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do canal, do podcast. É uma satisfação estar aqui, participar desse momento, iniciar esse projeto. E com a gente, né, Gui? Tem que estar conosco, Vitão. Nesse primeiro episódio, não poderia ser outra pessoa. Né, acredito que não. Ela é educadora física formada, ela tem pós-graduação em musculação e treinamento de força, pós-graduação em ginástica olímpica e rítmica, ela é mãe, ela é casada, ela é bicampeã do TCB da categoria Master de 2018 e 2020, ela é bicampeã do Super Games na categoria RX, e ela é terceiro lugar do Monster Games. E ela é a Carolina Gutierrez, né? Seja bem-vinda, Carolina Gutierrez. Ô, Vitão, mas faltou só um detalhe, né? Um fechamento aqui, né? Quem tirou o nosso couro no áudio. É verdade. Ela é head coach do box onde a gente treina, da Tribu, das duas unidades da Tribu, né? Então, uma satisfação, Carol, te receber aqui com a gente, um jeito carinhoso que a gente já te chama, de Carol, né? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, podendo participar desse projeto de vocês, do primeiro podcast. Um pouco nervosa aí, porque no momento que rolou o convite, eu apertei, e quais são as perguntas? Daí eles já largaram pra mim, ó. É que nem chegar no box e não saber o ódio, é surpresa. Exatamente. Eu falei, então vamos lá que eu gosto disso. Algum momento da vida eu ia poder fazer isso. Essa satisfação, né? De poder montar. Isso aqui é o nosso ódio. A gente montou um ódio todo especial para você. Eu tô aqui, o que vai ser? Como é que vai ser meu pace, meu ritmo? Como é que vai ser? Como é que tá o cardio, Carol? Tá em dia nessa pandemia? Bem-vinda, Carol. Obrigado por aceitar o convite. A gente bolou esse projeto. Foi meio que unânime, né? A primeira pessoa que nos veio à cabeça tinha que ser tu. Não tinha como não ser. Então esteja preparada. É uma honra. Hoje é a nossa noite de tirar o couro dela. E aqui nessa preparação que eu fiz, aqui nessa colinha que eu trouxe, eu fiz uma breve apresentação. Eu não sei se está tudo certo, né? Mas eu fiz uma pesquisa ali na internet, Wikipédia e tal. Carol é famosa na internet. Ali no TCB, inclusive, tem uma notícia importante. No TCB, agora na categoria Master de 2020, que ela foi campeã, ela simplesmente ganhou todos os WODs, todos os workouts, né, Carol? Sim, não estou mentindo, né? Não. Ela dominou o TCB, a gente acompanhou pela TV aqui, todo mundo torcendo, porque ele aconteceu lá em Vitória, né? Foi Em Vitória, o TCB For All. Em Vila Velha. Em Vila Velha, né? No Espírito Santo. E conta pra gente, Carol, se apresenta pra nós, fala um pouquinho de ti aí pra nós, além disso aqui ou isso aqui, se você puder falar um pouquinho. Então tá, meu nome é Carolina Gutierrez, como tu apresentou, eu tenho 43 anos, eu sou educadora física, a minha vida toda é relacionada com atividade física. Eu desde muito cedo comecei a praticar esportes, com 6 anos. Eu fui atleta de ginástica olímpica dos 6 aos 13, depois eu pratiquei esportes coletivos, daí logo depois disso eu entrei na capoeira, treinei 16 anos de capoeira, dei aula de capoeira, dei 10 anos aula de capoeira. Entrei na faculdade com 17 anos, me formei bem nova, com 21 anos. Comecei a dar aula muito cedo também, comecei a dar aula logo no começo da faculdade. Comecei a dar aula, acho que com 17 para 18 anos, comecei trabalhando com educação infantil, e ali eu já percebi que eu amava ensinar, que realmente aquilo era o que eu ia fazer pro resto da minha vida mesmo, que era mudar a vida das pessoas através da atividade física, né? Então, a minha vida toda foi relacionada com a atividade física. Então, eu sempre tive prazer em fazer exercício, e quando eu optei em fazer educação física, foi exatamente com essa missão, que é transformar a vida das pessoas através da atividade física, né? E daí, nesse caminho, eu percorri por outros esportes. Depois da capoeira, junto com a capoeira, eu corria, fui maratonista, fiz 3 maratonas,
tive grupo de corrida, treinei jiu-jitsu também, treinei 5 anos de jiu-jitsu, fui campeã mundial de jiu na minha categoria. Na capoeira também, na capoeira a galera, muita gente me conhece da capoeira, o pessoal do CrossFit nem sabe disso, mas muita gente me conhece da capoeira, a abelha da capoeira, eu era mais conhecida até como abelha do que como Carol, tem muita gente que me conhece por abelha, né? Mas essa conta não fecha, é muita coisa, você fazia as coisas ao mesmo tempo, fazer capoeira junto com o Gil, como é que é? Na realidade eu treinei ginástica olímpica dos 6 aos 13, com 16 eu comecei a treinar capoeira, treinei 16 até os 32. E daí, só capoeira? Só capoeira, mas nesse meio tempo da capoeira eu treinei jiu-jitsu, corrida, e no final ali da capoeira, junto com o jiu-jitsu, eu tive uma lesão séria de coluna, eu travei, sempre fui uma guria, fiz muito esporte, muito intenso, né, na época do Gil eu só treinava com homem, fazia muita força, né, não sabia exercer a minha força, né, então às vezes eu usava a minha força de uma forma errada, e na época eu fiz uma lesão na lombar, que eu tenho até hoje, eu tenho 2 protusões discais, né, eu travei. E na época eu procurei um médico, o médico me condenou, dizendo, tu não vai poder fazer mais nada disso que tu faz. Então eu olhei pra ele... Olha só, ela com todos esses títulos, com 2 protusões na lombar, daí o médico disse, não, tu não vai mais poder fazer essas coisas que tu faz. Eu olhei pra ele, legal, eu virei as costas e falei, eu vou procurar outro médico, né? Eu preciso procurar um médico que diga o que eu quero, né? Mas enfim, daí na época eu procurei um fisioterapeuta, fiz um trabalho de reabilitação com fisioterapeuta, e na época eu comecei a procurar o treinamento funcional. Daí eu comecei a fazer cursos de treinamento funcional, comecei a incorporar toda a questão do treinamento funcional no meu trabalho. Mas tu começou a praticar também? Comecei a praticar, primeiro eu comecei a treinar. Eu já dava aula, mas daí eu fiz cursos e comecei a praticar o treinamento funcional. E eu aprendi a me movimentar, porque... Por incrível que pareça, né, as pessoas, elas nascem, elas vão se desenvolvendo, elas aprendem a se movimentar e no transcorrer da vida elas vão desaprendendo a se movimentar. E principalmente atividade física em máquinas, as pessoas desaprendem a se movimentar. Então as pessoas desaprendem a agachar, desaprendem a pegar um objeto no chão. Então, como na época eu treinava muita musculação, eu fazia muito exercício de cadeira, exercícios em aparelhos, né? Então eu me olhava, eu era uma pessoa forte, assim, com extremidades fortes, mas eu tinha um centro muito instável. Você gostava de fazer musculação? Gostava, eu sempre gostei. Gostava de maromba? Gostava de maromba. Até quando eu busquei o treinamento funcional, na época, até o professor era o Fred, aqui do Rio Grande do Sul, eu comecei a fazer as aulas de treinamento funcional com ele, e eu fazia as aulas de treinamento funcional com ele, ia pra academia e metia ferro, musculação lá, feliz da vida, eu falava, não, aquele treinamento lá, não, eu tô fazendo pra aprender, porque não tem eficiência nenhuma, né? Daí um dia eu cheguei no CT e falei, não, eu faço treino aqui e faço na sala de musculação. E ele me olhou, tu não precisa. Eu, como assim não precisa? Não, tu não precisa, a gente tem como fazer um programa um treinamento de força aqui no centro de treinamento, que tu não vai precisar sentar numa máquina para fazer o teu treino de força, tu vai fazer teu treino de força aqui. E daí na época eu dei créditos e comecei a só treinar no centro de treinamento, e realmente foi uma virada de chave, assim, em relação a aprender a se movimentar, a estabilizar meu centro de corpo, porque era muito instável, eu era forte nas extremidades, mas eu tinha um centro fraco, né? Então a minha base veio dali, da época do treinamento funcional. Daí nisso, isso eu tô falando há uns 9 anos atrás, 8,5 atrás, mais ou menos. E nisso eu comecei a ver vídeos na internet de CrossFit. E no que eu vi aqueles vídeos, assim, meu Deus, eu preciso fazer isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu gostava de fazer força, eu tinha adormecido dentro de mim toda aquela questão da ginástica, da capoeira. Eu adorava me suspender, eu adorava fazer uma acrobacia. Então tava tudo aquilo adormecido, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que ir atrás disso, né? E eu olhei aqueles vídeos do CrossFit Games na internet e, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso. É isso que eu tenho que fazer. E daí eu comecei a procurar professores em Porto Alegre e não tinham na época professores. Na realidade tinha... O único professor que dava aula de CrossFit, não era um box oficial ainda, era o Max da CrossFit, que hoje é CrossFit Pool aqui em Porto Alegre, mas ele não era um box oficial, ele tinha um CT ali
na Cidade Baixa, mas enfim, pra mim ficava meio contramão, daí pra mim não era inviável ir treinar com ele. E daí nessa época eu conheci o Rafael Merck, que foi professor de vocês, né? Então eu fui conhecer o Rafa, e o Rafa foi o primeiro boxe oficial de CrossFit no Rio Grande do Sul. Ele foi um dos pioneiros do CrossFit junto com o Max aqui em Porto Alegre e junto com o Giovanni lá da que era da Ultimate Pirates lá de Esteio, que são os pioneiros realmente do CrossFit aqui no Rio Grande do Sul. São essas 3 figuras aí que eu acho que todo mundo que hoje pratica CrossFit, que tem um trabalho de CrossFit, tem que agradecer esses 3 caras que foram esses caras que abriram os caminhos. Então a gente tem que ser, por mais que hoje eles não tenham não digo melhores, mas os maiores trabalhos no Rio Grande do Sul foram os caras que acreditaram no esporte na época que ninguém acreditava, né? Que todo mundo fala quem são esses loucos que estão fazendo os alunos se pendurar, saltar. E eles não, eles vieram acreditando, vieram despertando nas pessoas um amor pelo esporte, porque quem passou por esses 3 educadores, quem foi aluno desses 3 educadores pode ter certeza que até hoje tem uma relação com o CrossFit. Então, a gente tá bem, hein? Mas são pessoas que pode ser que não sigam no CrossFit, mas tem uma relação bacana com o CrossFit, propagaram o CrossFit de alguma forma que levou o CrossFit pra frente. Então, assim, tu pega os maiores boxes de CrossFit hoje no Rio Grande do Sul, todos passaram pela mão desses coaches, que é... daí eu tô falando dos 3 coaches que são pioneiros aqui, que é Giovanni, Max e Rafael Merck. Bom, daí na época eu conheci o Rafa, né? E daí o Rafa me falou, não, eu tenho um box de CrossFit na Zona Sul. E eu morava no bairro Petrópolis. Mas aonde na Zona Sul? Lá na Eduardo Prado, lá no fim do mundo. Mas daí eu conheci o Rafa, gostei dele, gostei da vibe dele, sabe o que mais? O Rafa, eu vou lá treinar contigo. Daí eu atravessava a cidade pra treinar com o Rafa, né? E daí o Rafa, na época, logo depois, ele abriu a Sul CrossFit na 24, daí ficou mais viável pra mim, né? Bem mais. Daí eu comecei a treinar CrossFit com o Rafa. Daí quando eu comecei a treinar CrossFit com o Rafa, desde o primeiro momento eu cheguei pro Rafa, eu tô treinando contigo, mas eu sou educadora física, sou personal, eu quero treinar contigo pra aprender. Porque o meu sonho é abrir um box. Então, eu quero trabalhar com CrossFit, realmente eu sou apaixonada por isso, então eu sempre fui muito clara desde o começo com ele, assim, né? Sempre joguei muito limpo, porque isso acontece às vezes. Eu tendo um espaço hoje, eu sei disso, que às vezes tem educadores físicos que vem treinar, e daí tu sabe que depois eles levam pro trabalho deles, mas eu não me importo porque eu acho que conhecimento tu não tem que esconder, na realidade tu tem que... difundir, difundir. Então, e como tem espaço para todo mundo, não vejo problema algum. Mas, enfim, a minha história com o começo do CrossFit foi essa, assim, na realidade, foi essa minha caminhada com o esporte, e tive essa lesão, fui buscar o treinamento funcional, depois o CrossFit, conheci o Rafa, daí me acabei... Daí tem mais história aí, mais história ainda. Sim, tem mais que 2 anos e... Não, tem muito mais aí. Depois que eu comecei a treinar com o Rafa, eu tenho 7 anos. Eu comecei a treinar com o Rafa ali... Comecei a treinar com o Rafa, acho que 2013. 2013, era. Então, 2012 para 2013, acho que foi por aí. Com uns 8 anos que tu faz CrossFit, então? Isso aí. Eu lembrei de uma coisa. Então, sabia que a Carol já provocou um acidente na Protásio Alves com CrossFit? Conta pra mim essa história. Não tá sabendo disso? Não sabia. Como é que foi essa história? Não, na realidade eu tinha o meu antigo CT, que era o COI ali na Protásio. Daí eu fui fazer um treino na rua. Botei umas barras na rua, fui fazer um treino na rua. Tô eu lá fazendo uns snatches, né? Mas isso eu tô fazendo uns snatches há 7 anos atrás, né? Que as pessoas não viam snatch na rua, né? Há 7 anos atrás, né? Daí tá a Carol fazendo os snatch. E daí tá o Mark gravando ali, né? Os snatch, daí de repente só escuta... Brum! Daí o Mark vira assim, a Carolina causando acidente na Protásio. Como é que foi? Não, foi que tinha uma sinaleira, daí o cara deve ter ficado olhando eu fazer e não viu o carro da frente, parou, né? Um acidente de carro. Isso, e eu na rua ali fazendo snatch.
Mas também, ali na Salvador França, também na época do Rafa, eu tava treinando pro Monstar, eu peguei aquele trenó que o Rafa tinha, ainda aquele corredor ali da Salvador França tava... Não circulava... Não circulava ônibus ainda. Eu meti aquele trenó na rua e comecei a fazer uns trenó, porque tinha uma prova que ia ter trenó, né? Daí era eu empurrando trenó naquele concreto. Naquele concreto. Meu, tu imagina aquela perimetral lotada, aquela louca forte empurrando um trenó na perimetral com sol a pino, né? Então as pessoas já... É a Carol doida ali. Ai, que vontade, me deu vontade. Você, ela tá falando e eu tô aqui, cadê um trenó pra uma Salvador França? Eu acho que assim, os snatch na Salvador eu faço, mas pô, empurrar aquele trenó no concreto, tem que ser muito ruim aquilo. Porque se vai ali na grama sintética, numa grama natural, ele deve deslizar melhor, mas no concreto... Olha, cara, mas a gente já fez tanta coisa nessa vida. Eu acho que pior ainda era na época da capoeira, as coisas que a gente se metia. Aquilo lá só me fortaleceu. Eu me preparei pra tudo. Tudo que veio depois aí vai tranquilo. Que bom, né? Isso aí, eu também sei uma história da capoeira. Tu é da Didi, e se não tô enganado, a Aline, né, a filha da Didi, bem pequena, né? Aline. Acho que tu comentou comigo. Isso, vocês foram pra Espanha. Sim, na realidade, na época da capoeira, assim, eu viajei muito com a capoeira, né? Sério? Era muito bacana, assim, eu ia a Didi hoje é minha aluna dentro do box, né? Éramos, dentro do Rio Grande do Sul, uma das maiores referências de mulheres no Rio Grande do Sul dando aula, né? Que massa. Então, não eram as mais velhas, existem outras mulheres mais velhas que eu, mas na época que eu treinava capoeira, eu era referência na capoeira, né? Então eu fui pra Espanha com a Didi, foi muito bacana, assim, a gente fez show na Espanha, a gente pagou a nossa passagem parcelada em 10 vezes. Na época, acho que foi 2001, mas faz muito tempo. Eu me lembro até hoje, foram 10 vezes R$120, foi R$1.200. O dólar tava muito baixo. Daí eu meti lá 10 cheques de R$120 e fui pra Espanha. Daí a Didi também pedalou no cartão de crédito e a gente chegou lá, a gente tem que pagar a nossa passagem. Daí chegou lá, a gente fez show em casa noturna, a gente fez passacali, que é tu fazer andando na rua, distribuindo panfleto das casas noturnas, jogando capoeira na rua e distribuindo panfleto pra galera ir pras casas noturnas. Mas vocês ficaram lá quanto tempo? Dessa vez acho que a gente ficou um mês, eu acho. Que legal. E daí a gente vendeu material. Enfim, a gente pagou a passagem. Foi bem na Não, na verdade, assim. Tinha um amigo nosso que estava com trabalhos, desenvolvendo um trabalho na Espanha, ele organizou um evento e a gente foi pro evento dele. E daí, mas a gente chegou lá, a gente teve que fazer. Sim, a gente teve que fazer show, a gente teve que se virar nos 30, vender roupa. Mas enfim, a gente pagou a passagem, voltou com dinheiro. A Didi foi outras vezes depois ainda. A Aline era bebê, hoje a Aline é nossa aluna, tem, sei lá, a Aline acho que tem uns 24 anos, na época a Aline tinha 2, 3 anos, tinha a idade da Didi, assim, era bem pequenininha, assim. Mas foi muito legal. Fui também pra Angola. Que massa, cara. Quando é que foi? Foi pra... Eu acho que Angola foi 2006, mais ou menos. Foi na época que eu treinava na Badá Capoeira. Na época eu fui vice-campeão mundial destaque feminino de capoeira da Badá, que a Badá era o maior grupo de capoeira do Brasil. E daí eles selecionaram as mulheres que foram mais bem colocadas e mandaram passagem para ir para Angola. Daí eu fiquei também um mês lá, foi muito legal, assim, foi uma experiência assim, única, assim, de tu conhecer Luanda, conhecer a cultura, a cultura foi muito bacana. A capoeira assim. Lá é forte. Na realidade, a capoeira ela nasceu no Brasil, né? O que a galera da história da capoeira, ela é afro-brasileira, né? Ela foi criada pelo negro africano no Brasil. Então, eles fazem uma analogia como se a mulher engravidasse na África e tivesse o filho no Brasil. Então, a capoeira não nasceu lá, ela nasceu no Brasil, pela realidade social do Brasil, teve que se criar uma luta para se defender. Mas foi o negro africano que criou no Brasil a capoeira. Mas ele criou com recursos da cultura africana. Então, assim, foi muito legal, assim, tu chegar nas comunidades e tu ver a gurizada aprender a jogar capoeira.
Era deles o negócio. Natural. Tipo, natural, cabeçada, rasteira, galopante, tapa na cara, um negócio que era da cultura deles, e o batuque, a batucada. E eles praticavam capoeira há pouco tempo. Mas a essência é muito forte, porque eles têm, é deles. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu lembro que eu escutei a história que a capoeira, o jogo de capoeira foi criado para os escravos na época se prepararem para as revoluções e para os feitores não se darem conta do que eles estavam fazendo. Sim, eles estavam simulando uma dança. Mas na verdade estavam treinando uma luta para se defender, para se libertar. Exato. E escuta, uma coisa, eu sei a resposta porque eu tive uma breve passagem na capoeira, te contei, acho que não uma vez. Na capoeira a gente sempre tem apelido, não sei se Vitão tu sabia disso, né? Acho que sim. Acho que sempre ganha um apelido. Por que abelha? Eu sempre falei, porque eu sou ligeira, sou rápida. Deixa assim. Eu sei. Mas a Carol era diferente. Todo mundo fala que o tempo me fez bem. A galera me olha e fala, nossa, Carol. É bom porque eu sei que eu não vou sofrer quando a gente voltar pro boxe. Aqui eu me coloquei em risco de ganhar um mod exclusivo pra mim depois dessa pergunta. Mas é muito bacana, assim, tem vários alunos que às vezes chegam no boxe que foram meus alunos, assim. Legal. Isso é muito legal, assim. Como eu dou aula há muito tempo, né? Eu tenho 43 anos, eu dou aula desde os meus 17 anos, né? Então aí bota mais de 20 anos dando aula, né? Então eu tenho alunos que eu dei aula na educação infantil que hoje são educadores físicos, que trabalham com atividade física. Então, assim, eu sei que eu impactei muitas pessoas de uma forma positiva, sabe? Então é muito bacana, assim, tu ver que tu fez a diferença na vida dessas pessoas, ou não sendo educador físico, mas assim, praticam atividade física até hoje, não são mais meus alunos, mas continuam fazendo atividade física e hoje amam atividade física. Então isso eu fico muito feliz, assim, de conseguir passar a minha missão, assim, que é mudar a vida das pessoas através da atividade física, despertar o amor. E hoje eu acredito no CrossFit como uma ferramenta para isso, né? Então o CrossFit para mim, hoje eu uso o CrossFit como essa ferramenta, despertar nas pessoas o amor pela atividade física através do CrossFit, né? E trazendo um meio desafiador, porque agora falando do nosso trabalho no Tribu, hoje nós não somos mais um box oficial de CrossFit, mas nós treinamos o esporte CrossFit, né? Então hoje a gente tem uma metodologia que a gente é do Tribu de trabalho, mas a gente pratica o esporte CrossFit, né? Se não quiserem que a gente chame de CrossFit, a gente não chama, mas enfim, mas é. Então, do fitness funcional, enfim, né? E a nossa identidade hoje é um boxe desafiador, que desafia o aluno, que é um treino desafiador, e ao mesmo tempo é um boxe inclusivo, acolhedor. A gente tem essa preocupação, assim, de... principalmente eu, enquanto empreendedor, enquanto empresária, sempre me incomodou demais eu ser uma empresária que explorasse os meus funcionários, sabe? Isso era uma coisa que eu não queria nunca ter no meu negócio, sabe? Eu queria ter uma relação bacana com os meus colaboradores e uma relação que os meus colaboradores pudessem crescer, se desenvolver e daqui a pouco ter um negócio deles, enfim, ser meus parceiros. Então hoje dentro do Tribu existe essa possibilidade. Eu fico feliz que isso seja parte da nossa identidade, né? E ao mesmo tempo a gente tem esse trabalho social que a gente tem dentro do Tribu. Pois é, eu ia te pedir para você falar um pouquinho sobre esse trabalho social que a gente conhece já, né? E que tem dentro da Tribu. Mas acho que é importante falar para nós como é que funciona. Assim, como é que surgiu isso? O CrossFit é um esporte eletivo, né? Sim. Porque é um esporte caro, não é um esporte barato, né? Então, não é que seja caro, é um esporte que... tem o seu valor, tem o seu valor, né? Então, a gente sabe que a maioria da comunidade não vai poder fazer, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma baita ferramenta de inclusão, de mudar vidas, de resgatar pessoas. Então... é uma comunidade, né? Exatamente. É muito mais do que o treino. Para mim, especialmente, com certeza, é muito mais do que o treino. Então, quando a gente criou o Tribu, desde o princípio, quando eu criei o primeiro Tribu, eu falei pro Mark, a gente vai ter que ter um trabalho social também, sabe? Porque eu acho que a gente tem uma... Então, desde o começo... Desde o começo. Quando eu abri o Tribu, eu falei, a gente vai abrir o Tribu, mas a gente vai ter que ter um trabalho social, sabe? A gente vai ter que ter um trabalho social porque a gente vai ter aula das 6 da manhã às 10 da noite. Como é que a gente não vai poder incluir pessoas que não têm condições de pagar dentro do box? A gente vai dar um jeito e vai incluir.
Então, na época, eu procurei a Prefeitura de Porto Alegre, a gente conversou com o pessoal dos lares de acolhimento das crianças de risco, e daí a gente abriu vaga para essas crianças. Então, em todas as turmas, eu destinava algumas vagas para essas crianças que moram em abrigos, crianças que os pais perderam a guarda, enfim. E não deu muito certo porque teve muita rotatividade, não teve... as crianças não conseguiram manter um vínculo, mas é muito em função da realidade social dessas crianças, né? Sim. Foram crianças que já perderam, mudam de família, já perderam vínculo com os pais, enfim. Eu até me senti frustrada, assim, de não conseguir fazer essas crianças se manterem conosco, né? Os desafios são muito além do que o nosso, que é ir treinar. Exatamente. Né? Escolher ir treinar. Exatamente, mas assim, todas essas crianças que treinaram no boxe, nenhuma eu tive problema. Nenhuma eu tive problema de disciplina, problema com o aluno. Bem pelo contrário, os alunos acolhiam, ficavam felizes, eles sentiam que estavam fazendo a diferença em ter essas crianças treinando junto no mesmo horário, sabe? Nunca teve preconceito, sabe? E olha, foi muito bacana, mas enfim, não teve uma continuidade. Daí, o ano passado, eu fiquei sabendo num trabalho do Eduardo, que ele tem um projeto Gaditas, que é um projeto que ele desenvolve na comunidade da Serraria com crianças, ele resgata crianças em risco também, e ele desenvolve um trabalho social de jiu-jitsu. E ele atende muitas crianças. Se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, no Instagram Projeto Gaditas, né? E o Eduardo tem um trabalho fantástico, assim, ele já resgatou crianças assim, ó, de risco, que hoje estão morando em Dubai, estão morando na Inglaterra, desenvolvendo trabalho com jiu-jitsu. Então, assim, ó, é um trabalho muito legal mesmo, muito bacana. E daí eu entrei em contato com o Eduardo e eu falei, Eduardo, se tu tiver interesse, eu abro vagas pra galera do projeto, para ajudar na preparação física dos alunos do jiu-jitsu, coisa e tal. Dele, Carol, eu tava precisando disso, a galera tá treinando, tenho várias crianças da comunidade que estão bem, mas precisam ter um trabalho paralelo de preparação física, e deu super certo, muito bacana, assim, os alunos do projeto vão lá treinar, e lá a gente tem esse trabalho, então eu me sinto fazendo a minha parte, assim, fazendo realmente a minha parte, ajudando essa criançada e mudando a vida dessa criançada aí. Acho que cada dono de boxe, se fizer um pouquinho, a gente já tinha um mundo um pouco melhor, sabe? E existe possibilidade, é só querer. Eu extrapolo, acho que cada dono de negócio, cada empreendedor, se fizer um pouquinho, já ajuda muito, na verdade, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que fazer. E a gente tem... Isso era outra coisa que me incomodava também, o hashtag da CrossFit, hashtag CrossFit para todos. Então, assim, ó, é CrossFit para todos mesmo, tem sabe? Todos então, até a minha saída da empresa CrossFit, quando a gente optou em não ser mais um box filiado, partiu muito disso também, que eu não acho que a marca seja tão inclusiva, assim. Então... apoie, né? Então, até a questão do posicionamento da marca em relação a toda a pandemia, a ajuda em relação aos box. Então, eu achei que não foi uma atitude legal. Então, tudo isso foram questões que pesaram na hora de renovar ali a filiação, né? E também a questão da crise, que... A gente ficou bastante tempo fechado, o dólar subindo, enfim, tem essa outra questão. Mas, principalmente pela empresa CrossFit não estar alinhada com o que realmente a tribo acredita, de ser um bloco, um espaço inclusivo, acolhedor. Então, o discurso na época do CEL da CrossFit, né, do dono da CrossFit, estava totalmente de desacordo com tudo que aquilo que a gente acredita. Então, realmente, essa soma de fatores fizeram a gente não renovar a filiação. Mas isso não significa que nós não pratiquemos o esporte CrossFit. Então, hoje a gente tem a metodologia da tribo e a gente pratica o esporte CrossFit. Exato. E eu queria saber, Carol, como é que você consegue conciliar
casa, filho, né? Porque tem a Gigi linda, maravilhosa, tem ali os 2 box, toda esses desafios e ainda crescendo, né? Porque a tribu tem o quê? 3 anos? A gente tá com 2 anos e meio. A gente vai completar 3 anos a unidade da Zona Sul e o Jardim Botânico vai completar 2 anos. E a Gigi tem que... A Gigi vai fazer 4 anos agora, dia 6 Pois de abril. Veio Gigi, logo em seguida tu já entrou nesse desafio da tribu, né? Porque já tinha o COI antes, né? Mas daí, conta pra nós, como é que é conciliar tudo isso? Ai, não é fácil, Vitor. Não é fácil mesmo. É punk, é enlouquecedor, assim, às vezes. É cansativo, assim, mas eu acho que é possível porque eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, tem sabe? Muito suporte, né? Tem bastante suporte. Hoje, mais do que nunca. Hoje, se eu não tivesse essas pessoas junto comigo, seria inviável. Então, na realidade, hoje, por exemplo... Quem segura a unidade de Jardim Botânico é a Pâmela, o Rodrigo, a Tauã, são os professores de lá, sabe? Então a Carol não está mais presente lá como a Carol estava. Aliás, então... reclamação, tá? Sentimos muita falta. Mas é que, assim, ó... É uma reclamação com carinho. Porque, assim, mas ao mesmo tempo com carinho... Mas a galera... A gente tá muito bem assistindo. A galera fala com carinho, mas chega assim, a gente sente tua falta. Mas seguinte, a gente adora a Pâmela. A gente adora, a gente ama a Pâmela, o Tauã, o Rodrigo. Assim, impressionante. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, assim, porque há um tempo atrás, pra mim, isso era inviável. Eu ver um cenário dessa forma, sabe? Eu ver um cenário que a Carol não estivesse presente e o negócio estivesse andando, né? Então, andando e crescendo, né? Então a resposta que eu vejo para ti, para o negócio dar certo, hoje estar dando certo, é eu me munir de pessoas que estejam alinhadas com o que a tribu acredita, né? Pessoas competentes, comprometidas, ter um parceiro como eu tenho, que é o Mark, assim, que divide esse fardo não, essa batalha junto comigo, né? Porque assim, com certeza é até hipocrisia da minha parte se eu falar que eu sou bom em tudo, porque a gente acaba falhando, né? Então, assim, se tu olhar a forma como eu crio a Giovana, não que seja uma falha, mas é a forma que eu posso criar a Giovana, sabe? Então não é a forma daquela família tradicional, sabe? Mas é a melhor forma que eu e o Mark conseguimos criar a Giovana. Só que a gente fica tranquilo com isso, porque é o melhor que a gente pode fazer. Sim. Agora, se a outra mulher já pira, né? Pô, minha filha tá dormindo 1 da manhã, minha filha não tá assistindo aula online. Pô, a Giovana não tá assistindo aula online agora, sabe? Então, aí eu não tô surtando por causa disso, sabe? Então, a Giovana tem dias que dorme 1 da manhã, mas eu e o Mark, a gente dorme 1 da manhã. Só que existe uma pressão muito grande na sociedade que tu tem que ter a família ideal, tu tem que ter o filho que toma um banho às 8 da noite, já tá deitado às 10 da noite, de manhã acordou, sabe, assiste a sua aula, e cada família é uma família. Se tu for entrar nesse padrão, tu enlouquece, sabe? Tu enlouquece, ainda mais em tempo de pandemia como a gente tá vivendo, né? Mas enfim, respondendo a tua pergunta, assim, eu acredito que realmente seja possível tudo isso por eu estar com pessoas comprometidas, competentes, que pegam junto aí, os professores da Zona Sul, a Pri, o João, a galera do Jardim Botânico, tudo isso. Nossa. E eu quero ainda fazer mais uma pergunta. De onde é que surgiu a ideia da tribu? De onde é que ela veio? Porque, assim, nós somos alunos da tribu e nós somos apaixonados pela tribu, por toda essa comunidade. Enfim, eu me mudei, tô morando na Zona Norte, que eu morava ali do ladinho da tribu, né? E atravesso a cidade para ir treinar todos os dias. E, assim, eu sou apaixonado pela tribu. E de onde é que de onde é que veio esse desejo, sabe? Então, como eu falei, quando eu comecei a treinar funcional ali, depois eu busquei comecei a treinar com o Rafa, ainda não tinha aberto o COI, que era o Centro de Treinamento Funcional. Tá? Daí, logo depois, eu abri o COI, o Centro de Treinamento Funcional. Mas ainda... não tinha crossfit? Não, nesse primeiro momento do COI, o COI não tinha crossfit, era só treinamento funcional. Quando eu abri esse treinamento funcional,
Na realidade, a minha vontade lá no fundo era abrir um box de crossfit. Sim. Daí a gente manteve o COI 1 ano e meio, só com treinamento funcional. E paralelo a isso, eu continuei treinando com o Rafa, comecei a seguir treinando. E passou 1 ano e meio, o COI expandiu. Daí o COI, a gente saiu do espaço de 160 metros quadrados, a gente foi para o espaço de 500 metros quadrados. E daí, nesse espaço de 500 metros quadrados, a gente montou um box não oficial dentro. Um box menor. E ali eu comecei a desenvolver um trabalho de um box não afiliado dentro do COI. E daí o que aconteceu? O COI era grande, tinha o treinamento funcional, tinha o crossfit, tinha aulas coletivas, tinha aula de bike, de pilates, tinha tudo aquilo, mas o que eu gostava realmente era o crossfit. Então eu acabava me envolvendo, mas eu não estava feliz mais. Eu estava, na realidade, tinha um compromisso, queria ver o negócio andar, mas não era o meu sonho. Eu comecei a ponderar, assim, que realmente não era aquilo que eu queria para minha vida, né? E daí, nesse meio tempo, surgiu o Mark na minha vida. Daí, quando o Mark surgiu, ele começou a treinar. E logo que a gente começou a ficar, ele pra mim, não, vamos abrir um box crossfit? E daí eu falei, eu quero. Daí ele, vamos, eu abro contigo, eu tenho uma grana aí pra investir. Não me fala 2 vezes. E daí até o modelo do COI, o negócio do COI, era eu e mais 2 sócios, né? Nós éramos 3 sócios. E esses 2 sócios eram um casal, né? Daí eu falei, não, eu quero ter um negócio meu e do meu marido, né? Então, daí a gente começou a amadurecer a ideia, né? Daí nisso nasceu a Gigi, daí a gente, não, é agora, vamos lá. E daí nasceu a ideia do Tribu. Daí eu falei, não, mas eu quero um box de crossfit. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não, vou ter que fazer um box longe do COI, porque na realidade a ideia era me manter sócia do COI. Sim. E algum negócio que não impactasse no COI, que eu não tirasse cliente do COI para ir pro box de crossfit. Daí eu pensei e falei, não, vamos abrir na Zona Sul. Na Zona Sul tem um box filiado na Zona Sul, né? É carente de espaço, vamos pra Zona Sul. E daí a gente começou a procurar espaço, daí a gente achou, daí a gente abriu lá na Icaraí. E daí eu consegui manter os 2 durante 6 meses, mas daí começou a ficar uma rotina muito pesada. Muito pesada que eu tinha que me dividir entre os 2 espaços. Na época os sócios eles começaram a aumentar a minha carga horária, que a gente começou a diminuir um pouco de alunos no COI, daí cada sócio começou a ter que trabalhar mais. Então eu acabava ficando muito tempo no COI, eu com a Giovana com 1 ano, tendo que ficar no Tribu da Zona Sul. Daí eu fiquei esgotada. Daí eu pesei, e daí eu optei em vender a minha parte no Tribu, né? No COI. E daí eu fiquei só com o Tribu. E o nome Tribu foi bem difícil, assim, na realidade é bem difícil escolher nome, assim, né? Sim, na realidade, a gente sabe, né? É bem difícil, porque na realidade tinha que ser alguma coisa que tivesse a nossa identidade, né? A gente queria alguma coisa relacionada com tribo, com comunidade, com índio, com guerreiro, alguma coisa que remetesse a essa questão da tribo, do guerreiro, da luta, que é a nossa identidade, que é a identidade da Carol, né? Do Mark. Então a busca do nome foi esse. Daí na época eu contratei até uma menina que fez a construção da marca do COI. Ela que fez a construção da marca do Tribu, até junto conosco, assim. Ela que fez a construção da identidade visual da tribo. Na realidade, assim, isso é uma coisa até que às vezes as pessoas não investem, sabe? Mas faz muita diferença. Tipo, na época o Mark, a gente vai pagar pra uma pessoa nos ajudar a escolher nome, deu Mark, confia. Ela é boa mesmo. Ela junto com a gente vai construir uma coisa bacana com ela. Confia, porque vai ser a melhor grana que a gente vai investir agora. E daí a gente pagou e foi, na época teve atrito, porque questiona e faz isso, faz aquilo, mas saiu aí a nossa identidade. E a galera ama, né? Tipo, qualquer coisa que a gente bota um índio lá, um tribu, a galera, eu quero! Eu amo. Eu sou suspeito pra falar. Ai, que legal. Que é justamente uma questão de te identificar com o local. Sim. E isso vocês fazem muito bem, na verdade. Sim. Né? A gente se sente muito acolhido por nós, né? Por mim, por ti, ou seja, a gente percebe isso. Mas aproveitando, falando em nome, né? A gente ainda não tem um nome do nosso podcast. A gente tem algumas ideias, mas a gente está em desenvolvimento, né? E a ideia até é pedir para quem estiver assistindo, né, contribuir. Quais são as opções de nome que a gente tem para passar para a galera?
Então, a gente tem alguns nomes, não sei se a gente fala. Fala, claro. Tá, então a gente tem o primeiro que surgiu, que é o Resenha do Odd, que até a Carol falou que gosta desse aí, ó. Então já temos uma... já tá tendencioso pra esse aí. Tem um outro que é o Crosscast, né, porque esse é um podcast, e até engraçado, Carol, não te contei isso, mas eu falei pro Gui. Eu, desde do Desafio RX, que eu me senti muito à vontade ali na transmissão ao vivo e tudo mais, e aí eu pensando, e eu amo CrossFit, né, eu pensando o que eu posso fazer pra juntar essas duas coisas, porque eu me sinto muito à vontade falando com as pessoas, conversando, e como é que eu faço pra trazer isso pra dentro do CrossFit. E aí me surgiu a ideia de um podcast, e aí eu comecei a sozinho pensar, eu posso fazer um podcast. Eu comecei a pensar, porque eu escuto muitos podcasts, e eu pensei, vou fazer alguns quadros assim, e eu gosto de trazer uma coisa mais divertida, de dar risada e tal, e daí eu fui até criei alguns quadros aqui, algumas brincadeiras que a gente vai fazer daqui a pouco, tá, Carol? Pode botar na linha de fogo. E eu vou até te dar uma sugestão, assim, eu acho que a região sul é muito carente, assim, como tem muita gente praticando CrossFit hoje no Rio Grande do Sul, né, a galera não conhece a história do esporte, sabe? E tem gente aí que tem muita história pra contar, tem muita história, sabe? A gente já até falei pro... Então, assim, tem que trazer essa galera mesmo, que às vezes o pessoal acaba conhecendo cara que tem mais seguidores no Instagram, que levanta mais peso, e não que não possa conhecer essa galera, ok? Sim. Mas tem tanta gente que contribuiu realmente, que as pessoas têm que conhecer essa galera que tem muito pra falar, sabe? A nossa ideia justamente é convidar, trazer esse pessoal. E aí o Guilherme veio e me convidou. Ele falou, Vitor, eu queria conversar contigo. E aí eu falei, será que o Gui quer, né? Sim. E aí ele vem com umas ideias e tal. Sim. E aí ele me falou da ideia do podcast. Sim. Na semana que eu comecei a pensar sobre o podcast, eu falei, Gui, assim, coincidiu muito. E aí, voltando, aí a gente pensou nesse nome do Crosscast. E tem alguns outros que daí a gente vai fazer o seguinte, né, Gui? Quem sabe a gente coloca uma enquete, de repente, no YouTube, no Instagram, em alguma plataforma, para quem tá ouvindo poder votar, né? E trazer essa... o que for mais votado. Nos ajudam a construir também o nome desse projeto. Exato. Já aproveitando então a oportunidade para pedir para quem tá ouvindo aí no YouTube, tá vendo no YouTube, se inscrever no canal, dar like, comentar, compartilhar com os amigos. Tem que fazer o jabá, né? Exatamente. Carol, faz o jabá da tribu. Pra quem, né? Faz o quê? O jabá da tribu. E tudo dando certo, né? A gente vai ser escutado, ser visto, né? Por outras pessoas que ainda não conhecem a tribu. Então, comenta pro pessoal onde é que ficam as unidades, né? Quais são os dias, horários. Bom, a gente tem 2 unidades. A gente tem a unidade na Zona Sul, fica na Icaraí, 1949. E a gente tem a unidade de Jardim Botânico, Avenida Salvador França, 1193. Tá, galera? Então pode entrar lá pelo Instagram também, @_tribu, pode pedir informações por lá. Ali já clica no Linktree, ali já encaminha para o WhatsApp de qualquer uma das unidades e pode pegar informações por ali. Isso, tudo isso vai estar na descrição do vídeo. Quem está escutando a gente no Spotify, no Deezer ou outra plataforma de podcast, volta um pouquinho, escuta de novo, depois corre lá no Instagram, vai nos visitar lá. E Carol, fala pra gente dos planos pro futuro aí da tribu. O que tem no futuro da tribu? Você tá pensando em expandir? O que você tá pensando? Tá pensando em crescer? Ou agora nesse momento de pandemia? Ou quais são os desafios que você tem enfrentado? O que você tem pensado? Conta pra nós. Na realidade, a gente quer fortalecer as 2 unidades, né? Porque hoje a luta é essa, né? Porque a gente vem numa crescente, né? A gente veio numa crescente ali, daí teve a primeira parada ali da pandemia, daí eu acho que todos os boxes assim tem uma queda, né? Tem um freio de mão puxado, né? Aluno que teria plano para renovar, acaba não renovando, aluno que vence plano, aluno que tem que cancelar em função de crise, enfim, né? Daí tem a retomada, daí quando teve a retomada entrou bastante aluno, teve muita procura, porque eu acho que o CrossFit ficou muito em evidência na questão da pandemia, né, porque acho que a maioria da comunidade, assim, as pessoas que tinham preconceito em relação ao CrossFit acabaram tendo outra visão em relação ao CrossFit, porque foi a maior entrega que teve nas redes sociais, eu acho, né? De treinos, né? Então, pessoas que, não vou fazer CrossFit, tava lá fazendo CrossFit, né? Porque era a única coisa que dava pra fazer em casa, né? Que era o professor de CrossFit dando treino. Então, muita gente que nunca iria fazer
fazer crossfit e em função da pandemia acabou conhecendo, se permitindo e veio conhecer o boxe. Então a gente teve muita procura, a gente cresceu ali bastante. E daí teve de novo agora essa parada, daí começa... É bem angustiante, assim, a gente começa a olhar, assim, o número de alunos, assim, vai caindo, né, que vai diminuindo, né, mas ao mesmo tempo a gente sabe de toda a situação, que a gente sabe que nós acreditamos que nós somos essenciais realmente, que a atividade física faz diferença na vida das pessoas, agora ainda mais nesse momento que a maioria das pessoas acometidas por Covid-19 são obesos, sedentários, hipertensos, com alguma comorbidade que, se essas pessoas tivessem uma atividade física regular, elas poderiam prevenir isso. Mas a gente sabe que essencial agora nesse momento é se movimentar. Então, não necessariamente neste momento que a gente está vivendo, com lotações de 130% de leitos de UTI, se movimentar dentro do box. Então, agora nesse momento a gente acha que é necessário a gente se retirar, infelizmente. A gente está fomentando o máximo que a gente pode, os nossos alunos se movimentarem em casa, fazerem... Feito, né? Isso que a gente estava até conversando ali fora, né, um pouquinho. Fala para nós o que a tribo tem feito, né? Conta para mim, né? Esses treinos online é só pra gente sentir muita falta do boxe, que nem no boxe a gente treina do jeito que a gente treina. A Pamela tá tirando o couro da gente essa semana. Na realidade, assim, até tu falou, né? Como o aluno se desmotiva, os coaches também se desmotivam, né? Quando a gente teve essa segunda parada agora, eu levei um baque, né? Eu levei, meu Deus do céu, vamos ter que voltar para casa novamente, vamos ter que emprestar material, sabe? Foi uma questão bem desmotivante, né? Mas tu tem que tomar uma, duas e outro dia vamos embora, erguer, vamos lá, que tu tem que puxar esse barco, tu tem que remar, tu não pode deixar a peteca cair, né? E daí eu conversei com a Pamela, Pamela, vamos embora, tu vai montar esses programas aí, tu tá mais motivada que eu, vamos embora, vamos fazer a coisa girar. E tá sendo muito legal, porque ela tá montando, sendo bem desafiador pra galera. Então o que a gente fez? A gente reativou as aulas do Zoom, né? A gente emprestou material, tudo que a gente pôde. A gente emprestou barra, anilha, quem tinha condições de pegar. Olha, a gente emprestou tudo que a gente tinha lá, tipo, sem nada no box. Além disso, a gente montou alguns grupos de corrida. De pedal, né? De pedal também, de bicicleta. E é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando manter o máximo conectado os alunos. E a gente vai passar novamente por essa. E essa segunda vez, por mais que tenha sido um baque, terceira vez que a gente está se recolhendo, por mais que tenha sido um baque, a gente já sabe todos os caminhos, né? É verdade. Então, de certa forma, ficou um pouco mais fácil, né? E planos para o Tribu, na realidade, como eu falei, a ideia é fortalecer as duas unidades, a gente passar por este ano que não está sendo um ano fácil também, a gente estava com uma esperança que esse ano ia ser bem melhor. Janeiro vai ser. Daí vem todas as... Vamos embora, vai ser. Vamos manter a esperança, vai ser. Não, vai ser, tá vindo. E então a ideia é fortalecer as unidades. Fortalecendo as unidades, a gente pensa em ampliar realmente, a gente tem essa gana, tem pessoas interessadas, então existe possibilidade do Tribu crescer realmente. Mas crescendo os pés no chão, exatamente. E com pessoas que tenham a nossa identidade, que conheçam. E é uma coisa meio cruel, né? Vou admitir uma coisa assim, eu moro na Zona Norte também, já morava, né? Antes de começar a treinar lá no JP, daí de vocês chegarem. E às vezes eu sempre, cara, eu podia abrir um Tribu aqui perto de casa. Tá faltando ali na Zona Norte, tem um espacinho, né? Aí só que daí me dá um dó também, assim, mas eu não vou mais. Mas eu não vou abrir Tribu na Zona Norte, vocês não vão pra Zona Norte. Rodrigo lá. Meu filho de lá já, Você não larga mais, Sabe que tinha alunos, isso é bacana, assim, vamos ver como mudou, né? Tinham alunos que, cara, se eu fosse pra qualquer lugar ia atrás de mim. Hoje eles falam, Carol, eu até vou, mas não sei se eu saio ali da Pamela, do Rodrigo, do Tawane. É difícil. Não, mas eu fico feliz, que é uma conquista, né? Uma conquista, é uma evolução, um amadurecimento
E o espaço é deles junto comigo. E então, acaba que é a única maneira. Se tu olhar a tribo como uma marca, se quiser expandir, é a única maneira. Claro. Tu não pode personalizar, né? Não pode ser sempre associado só a Carol e marca, senão não cresce, não tem braço pra isso. Ninguém tem, na verdade. É muito legal. Ô, Vitor, eu tô curioso. Então vem me dizer que criou dinâmicas pra gente. Vambora, a gente vai ter que jogar. Então, vamos fazer a primeira dinâmica. É pra vocês dois, vocês não estão fora disso. Não, sobrou pra mim. Eu tava bem quietinho no meu canto. A gente... eu tava estudando, né, pensando, porque eu sou virginiano, então eu trouxe as minhas anotações aqui, pensei o que a gente poderia fazer, e eu pensei até num nome pra esse quadro, porque dando certo, a gente coloca pros outros, todo mundo vai responder as mesmas coisas, mais adaptadas e tudo mais, e o nome desse quadro vai ser Tabata. Opa! Porque tem que ser rápido. Exato, porque é uma rapidinha. Exato. E aí é aquele mais conhecido como isso ou aquilo. É uma rapidinha. É uma rapidinha. É isso ou aquilo. Então você vai me dizer, Carol, qual que você prefere dentre esses dois, dentre dois movimentos, tá? Cada um. Tu também, Gui, tá? Então vamos lá. Back squat ou front squat? Back. Front. Power clean ou squat clean? Squat clean. Power? Squat. Power snatch ou squat snatch? Squat snatch. Power snatch. O push jerk ou split jerk? Push. Sei lá. Bota split jerk. Split jerk. Tá. Double under ou corrida? Eu gosto de corrida. Corrida? Eu gosto de corrida também. Corrida também? Até porque o double não sai desgraçado, né? Não, e ainda também, né? O Carol ainda põe no grupo. Tutorial pra vocês aprenderem, né? Meio obrigação até o final da quarentena. Aprender double under. É isso aí. Vai. Tá. Corrida ou remo? Corrida. Burpee ou corrida? Corrida. Corrida. Agora esse aqui, hein? Devil press ou thruster? Devil press. Eu prefiro o thruster. Devil press é o diabo do bolo. Eu prefiro Devil press. Movimentos hang ou movimentos power? Eu gosto de hang. Eu gosto de hang. Hang também. É engraçado, eu tava falando até os últimos hangs que a gente fez. Eu vejo que os meus hangs estão mais pesados que os meus powers. Pode ser, tem gente que faz melhor. Sim. É bizarro. Pra mim não perde muito trajeto da barra. A técnica acaba sendo melhor. Meus são parecidos. Os pesos são parecidos. Cluster ou thruster? Cluster? Cluster consegue ser pior que cluster. Uma vez eu ainda falei eu prefiro cluster, que eu não fazia cluster há muito tempo. A última vez que tinha cluster... E teve horrores cluster. Não. Eu digo que depende da carga. Porque se o cluster tiver... Se for uma carga alta, eu prefiro o cluster porque eu solto, pego de novo, solto. Agora o thruster, se a carga tá alta... Tá lá do teu lado fazendo ódio. Fazendo aqui junto comigo, não tem. Burpee ou burpee over the bar? Burpee over the bar. Viu? Eu achei que todo mundo ia ser burpee, porque o over the bar é mais cansativo. Pior ainda prefere o over. Mas eu prefiro o over. O over não me cansa tanto quanto o burpee normal me cansa mais que o over. Tu vê, né? Tá. Bar muscle up ou ring muscle up? Bar. O ring é meu tendão de aqui. É sonho de consumo ainda, mais bar. O pull up ou chest to bar? Cara, eu gosto de chest to bar. Chest to bar. Eu também não faço, mas eu gosto. mas quer fazer, né? É bonito, né? É bonito de ver. Vou chegar lá. Eu sabia que a Carol ia falar chest to bar, então botei chest to bar ou toast to bar? Entre esses dois. Toast to bar é mais fácil. Toast to bar. Toast. Rope climb ou legless? Rope climb, né? Eu sou grande pra caramba, meu. Eu sou uma guerreira de conseguir me erguer. É verdade. Eu tenho que ficar no rope climb. Eu prefiro rope climb também, mas tem uma galera que prefere o legless. Faz mais rápido. O pessoal mais levinho, né? Os grilos, chassi de grilo. Exato. Não aqui, os mamacos, como alguns alunos falam, os mamacos. Pra mim, imagina, eu também. Handstand push-up ou handstand walk? Eu gosto de handstand walk. Pois eu não sei, né? Tinha que sair o handstand walk. Eu queria saber fazer, mas pra mim, por enquanto, é handstand push-up. Na última semana que a gente treinou, né, que a gente pôde ir no box, a gente fez um tutorial de handstand walk. Foi legal. Divertido. Tô fazendo tutorial de handstand walk, tô vendo vídeo no YouTube, por enquanto nada. Só o medo. Medo, uma hora ele vem. Push-up ou handstand push-up? Handstand push-up. Push-up cansa, meu. Push-up cansa, né? Eu não faço handstand. Gui, vamos ter que desbloquear alguns aqui. O handstand push-up ainda não tá saindo. Sai um. Tá saindo um depois, né? Eu não sabia o que colocar com deadlift. Eu coloquei deadlift ou wall ball.
Dica, põe Não, podia botar swing. Swing? Pois é, ó, É. eu não botei o American Swing, eu esqueci. Você bota, pra mim eu prefiro American Swing. American Swing. Mas eu gosto de deadlift. Tá, entre então deadlift e American Swing, tu que prefere o são swing. É que são aqueles, o tipo de exercício que eu me engano, né, a mim mesmo, que eu acho que eu tô fortão, porque eu consigo fazer bastante carga. Deadlift? É bom tu chegar ali, olhar a barra e falar, um dia vai ser meu snatch. Isso, um dia. Wall ball ou corrida? Corrida. Né? Wall ball. Devil press ou burpee box jump over? Nossa, Isso é difícil. Mas é divertido. O box jump over é divertido. Acho que Esse eu sabia que ia ser difícil. Escolher o Devil Press tem que ser um bem ruim, né? L-sit ou V-up? Eu acho que V-up. V-up, né? L-sit é difícil, né? O Mark gostaria de L-sit. Strict pull-up ou strict toes to bar? Os dois são difíceis. Os dois são difíceis. Eu acho que eu passo mais strict pulando. Eu também, acho que eu vou mais no pull. Mais strict toes to bar hoje em dia. Difícil. Overhead lunge ou overhead squat? Overhead squat, eu amo. Eu também. Eu descanso. Eu também. Overhead. A galera aqui sofrendo. Mas pra mim, qualquer coisa que tiver lunge, eu vou escolher o outro. Eu odeio lunge. Box jump ou box jump Sabe over? que eu... Tá, depois Tá. Não, pode falar. E teve uma final de Super Games que a prova era overhead squat, tinha burp, box jump over e handstand push-up. Mas era um volume absurdo de handstand overhead squat. Daí quando saiu, eu falei, deu, é minha essa prova, que eu vou pegar aquela barra e não vou quebrar e já era, ninguém me perde. Última agora, né? Não foi no de 2020? Não, esse... Porque esse agora teve uns overhead ali que tu também... Não, mas esse era o Super Games. Sim. Foi o Super Games, foi acho que uns 2-3 anos atrás. Eu falei, nossa, deu, essa prova é minha, já era, vou pegar aquela barra e ninguém me segura naquela barra, e feito. Elas saíram mais rápido que eu, mas eu mantive, não me quebrei e fui naquele ritmo Carol que todo mundo, meu Deus, ela tá indo, elas estão ficando pra trás. Ela não para. Aí aquele ritmo que não é aquele ritmo acelerado, que todo mundo, o que ela tá fazendo? Daí de repente, mas ela tá indo. Deu, foi, passou. Cadê? Foi, já era. Ela não para, né? Ela não para. Tá. Tá acabando. Box jump ou box jump over? Eu prefiro over. Eu também prefiro over. Né? Eu acho mais fácil de quicar. Também acho. O remo ou air bike? Nossa, gente. Vai ser o remo que eu fiz air bike uma vez na vida só. Eu acho que difícil, remo, meu, porque air bike é bike é difícil, né? E agora, polêmicas. Metcon ou Nano? Eu prefiro Nano. Eu prefiro Nano também. Mas eu acho que... Eu vou me excluir porque eu não uso nenhum nem outro. Nenhum outro. Tá. E agora essa é a polêmica, Carol. Nike, se vocês quiserem. Dá de presente, a gente aceita. Estamos precisando de apoiadores. Reebok melhor. Agora vai ser Nobu, né, a galera? Nobu é vai, mas vem com umas cores bonitas, umas sogras. Tênis muito legais. E essa é polêmica, Carol. Dar aulas ou treinar? Cara, eu vou te dizer que eu gosto dos dois. Eu às vezes, gosto muito de treinar, não me vejo sem treinar. Sou uma pessoa infeliz sem treinar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fico sem dar aula, eu também sinto que falta alguma coisa. E quando eu dou a aula, eu falo, é isso que falta. Que eu gosto de ensinar, gosto de compartilhar, eu gosto bastante também. Eu deixei esse por último justamente porque eu queria só conversar um pouco mais sobre como é que é pra você conciliar essa rotina de atleta e dar aulas, né? Hoje eu dou menos aulas, né, Vitor? Hoje eu dou bem menos aulas. Hoje eu dou, em média, 2 aulas por dia, assim. Eu já dei aula às 6 da manhã, às 10 da noite, sem intervalo aqui, ó, uma aula atrás da outra, sempre perdendo pro relógio. E atleta igual. E treinando, me virando, sabe? E hoje consegui desenvolver os meus professores de uma forma que eles dão a aula e eu monto o programa de treino e eles dão as aulas. Mas eu sigo ainda dando pelo menos 1 ou 2 aulas por dia, eu dou. E... hoje eu consigo manter uma rotina de treino em função disso, né? De não dar tantas aulas.
tenho essa rotina de treino, tenho a questão da organização do box, da parte burocrática, programa de treino, e me divido também com a questão da Gigi, né, que ainda mais essa questão toda da pandemia, que a Giovana não foi pra escola, daí sempre um de nós, eu e o Mário, que a gente tá cuidando da Gigi. Mas eu vejo que às vezes eu sinto falta de dar mais aulas, eu sinto falta. E eu vejo que daí eu dou as aulas e eu me sinto, agora eu tô melhor. Eu dei aula, sabe? Eu acho que eu sou gestor, né? Eu trabalho com gestão de pessoas. Sim, e aí eu acho que dar aula talvez se compare um pouco com a questão de ser gestor, no sentido de você ver as pessoas desenvolvendo. Então eu, enquanto líder, quando eu dou feedbacks, quando eu percebo que a pessoa se desenvolveu com uma dica que eu dei, com uma coisa que eu falei, então eu acho que a questão também de dar aulas deve vir um pouco essa satisfação de você perceber a evolução dos seus alunos e você perceber que você tá ali conseguindo contribuir com o crescimento da pessoa dentro do esporte, né? E eu gosto de ter uma relação com todos os alunos, né? Eu gosto de saber da vida de todos os alunos, assim, de ter uma relação realmente com o aluno, né? Então, eu gosto que o aluno se sinta acolhido, percebido por mim, sabe? Que eu tenho uma atenção por aquele aluno. Então, todo aluno eu tento saber... se o aluno tem uma limitação, uma lesão, se está com algum problema, enfim, eu tento ao máximo me aproximar para tentar, dentro daquela aula, trazer o melhor que eu posso para aquele aluno, né, naquele tempo ali. Então, e outra coisa que eu acho importante também no eu dar aula, que quando eu dou aula eu sou muito referência para os meus professores, então é muito importante eles terem essa referência, né? Eles não perderem essa referência da Carol como professora, como coach, que eu sei que isso foi e é muito o que o Tribu é, né? É o DNA, né? Você passa o seu exatamente, DNA, tipo a Pamela, o Rodrigo, essa galera aí, eles conviveram muito comigo, né? Então eles me viram muito da aula, né? Então é muito importante os coaches terem esse contato comigo, me verem trabalhando, pra gente conseguir ter uma identidade, né? Ser exemplo, né? E aí você acredita que as pessoas que estão ali, por exemplo, hoje no tributo do Jardim Botânico, até na Zona Sul, mas que não tem talvez tanto contato quanto a Pamela e o Rodrigo tiveram contigo, acabam também absorvendo o seu DNA por meio deles. Com certeza, com certeza. Que legal, é muito bom a gente saber, porque a gente te admira muito o seu trabalho. A admiração cresce ainda mais agora por te conhecer um pouco mais, né? E assim, fico muito feliz de poder ser parte disso, de poder receber isso todos os dias, porque eu treino todos os dias, né? A gente treina todos os dias, então é muito bom poder fazer parte dessa família, fazer parte disso tudo, né? E outra coisa que é muito importante, assim, é o feedback, né? Porque eu vejo que tem muitos líderes, assim, que têm dificuldade em receber feedback, né? Então, uma coisa que eu peço pra Pamela sempre dar uma olhada ali no aplicativo, tá dando uma olhada nos feedbacks, conversando com os alunos, porque isso tudo a gente tem que escutar. A gente tem que escutar, a gente tem que absorver, a gente tem que avaliar, a gente tem que ver o que disso realmente é importante, o que a gente pode melhorar e não fechar os olhos, né? Então, no momento que tu não tá aberto para receber crítica, tu vai parar de crescer, né? Verdade. Então, tu tem que... Claro, tem coisas que tu vai escutar ali que tu vai avaliar e tu vai ver, pro nosso trabalho não é interessante, mas realmente tem muita coisa que quando vem ali, a gente avalia e tenta achar uma solução a melhor possível, assim. Então, eu vejo que é uma característica bem importante, assim, tu tá à frente de um negócio, tu tá disposto a receber feedback. Humildade, porque ainda mais a pessoa com o tempo, com conhecimento, tem muitas pessoas que ficam muito prepotentes, né? Acham que já sabem tudo, que não tem mais nada a aprender, né? Eu tenho aprendido desde o primeiro aluno que entra no box, na primeira aula, sabe? Então eu sempre tenho alguma coisa a aprender, tem que estar aberto para isso, sabe? No momento que tu te fecha, tu acha que tu tá pronto, daí tu tá enterrando a tua carreira, o teu negócio, né? Até ouvir o feedback do cliente, assim, né? Até no nosso caso desse projeto, ele sempre vai ser construtivo. E é como tu falou, tu saber separar aquilo que tu tá recebendo, se é válido pro negócio ou não é válido pro negócio. Às vezes tem um feedback que não vai ser tão
tão importante, tão relevante assim, mas tem muitos que vão ajudar bastante a gente a crescer. Ter a humildade de poder ouvir, Sempre ouvir e fazer isso. esse filtro, né? Exato. Entender. Analisar, eu sempre digo, né? Vamos analisar o que tá vindo de lá. A Carol tá aqui colando. É uma brincadeira rápida, tá? Vai Vamos nela seguir já? aqui, vou fazer Vai nela já? Vamos fazer ela? Não, ainda não. Não, dá um tempinho. Tá. Que eu quero saber uma coisa. Boa pergunta. Próximo campeonato. Próximo campeonato. Tô Enfim, tentando. agora a gente começou o Open hoje, né? Sim. Começou o Open. Ah, pois é. O que tu Então- achou? Ai, horrível a prova. Chata, né? Ah, obrigado. Não é unânime. Mas a ideia da CrossFit é fazer um Open mais inclusivo, né? Sim. Que as pessoas consigam fazer em casa, consigam fazer em qualquer local. Eu acredito que essas 3 primeiras provas sejam provas mais inclusivas, realmente. Eu vou Mas fazer. chato, né, Eu meu? já reclamei pra mas pro salão, fiz. falei, mas não vou fazer, mas vou fazer. Vitor, fiz. Tu fez, morri. Quanto tempo tu fez? Nossa, não fechei, né? Não fechou? Oh, é horrível. Faltou quanto? É horrível. Não vou falar aqui porque só eu não sabia. Eu só sei Não, mas é que vai sair daqui uma semana, né? Já Eu vou sei, ter postado. eu só sei Eu fiz 10 wall climber, 10 subidas na Da parede 21. da de 21. Horrível. Horrível. Queima os ombros, horrível. É, Tipo, é. eu no meio do negócio falei, maldito Dave Castro. Uhum. Que merda, meu. Como é que Tu você viu tá aqui inventando a- os negócios? Tu viu que a Carrie Pierce terminou, né? Nossa, Foi. mas ela foi muito bem no outline, né? foda. E nos double under também, não quebrava, é. né? Mas uma prova bem cansativista, cansei. Subestimei. E é unânime, né? Todo mundo postando, agora que eu matei tanto esse all climber no aquecimento, vai fazer falta. É geral, tinha que fazer 10, fazer 8 no aquecimento. Nunca ninguém fez isso no ódio, fazer no aquecimento. É verdade, nunca teve Ah, esse não. ódio. É porque, claro, no ódio vai fazer handstand push-up, quem vai fazer o outline? Sim, quer fazer clean, quer fazer snatch, quer fazer barras coach, chest bar, né? Mas enfim, a ideia desse Open é um Open mais inclusivo. Vai vir coisa nesse estilo aí, se prepare. As 3 primeiras provas. Que legal. E aí o campeonato... Bom, mas a ideia agora é participar da seletiva, participar do Open. Quando é? Daí o Open começou agora, eu tô na categoria Master, 40 a 44 anos, eu tenho que me classificar entre as 10% no geral do mundo. Se eu me classificar, eu vou pro Qualifier Online do Master. Que daí desse Qualifier Online, que começa numa quinta-feira, termina numa segunda, eles lançam as provas, acho que são 4 provas que eles lançam, mas é mais adiante. Eu tenho que ficar entre as 20 do mundo. Sim. Eu ficando entre as 20 do mundo, eu me classifico para o Mundial. Então, a ideia é participar do Open agora. E até esse Mundial, tu sendo classificada, Carol, vou deixar registrado aqui. Eu vou lá te ver, se essa pandemia permitir. Mas eu vou. Vai ter caramba, Quem sabe, né? Como ele não consegue fazer um ao vivo de lá. E também a gente está classificado, eu e o Mark, para o Mundial da Funcional Fitness, da F3, né? Aí, gente, como é que não tem orgulho? Como É, não tem em julho a gente está classificado, mas também depende da vacina Sim. né? Vamos ver. Daí são esses 2 campeonatos, assim. Mas a princípio, eu tô falando aqui que a Carol tá a fim de dar uma reduzida. Eu sempre falo, né? Ninguém acredita. Mas Mas é que competir é algo que eu lembro um dia. se preparar é algo que cansa. Eu lembro um dia a Carol, mentalmente. ainda ano passado, assim, pra mim, acho que foi final do ano passado, né? Dizendo assim, tô sentindo que eu já não tô tendo o mesmo rendimento Sim. de antes, tô me sentindo cansada aqui, não sei o que e tal. Chega lá no Aí PCB e fala, atropelou, assim, ganhando todas as provas. Mas realmente, eu diminuí performance. Eu tenho um mindset muito forte. Pode ter certeza que isso faz muita diferença. A minha cabeça nas provas. Eu me preparei para o TCB Forral, trabalhei minhas deficiências, cheguei bem, estava mais magra, os ginásticos saíram melhores. Nossa, isso foram bonito mesmo. Então, provas que eu achei que eu não ia levar, levei. Imagina, levei uma prova de ring e umas pull-up. Cara, foi lindo de ver. Foi Então, lindo. assim, mas eu acho que o grande diferencial meu, assim, hoje eu tenho uma cabeça muito forte em competição. Muito forte mesmo. Eu viro a chave de um jeito ali que eu me concentro e eu desligo o resto, assim. O que tem em ti falta em mim. Ai, meu Deus. Quando eu tô numa competição, assim, eu só escuto o meu coach, assim. Eu desligo, assim, parece um disjuntor. Tá! Faz aquele silêncio, assim.
aquele barulhão, fica aquele silêncio. E daí eu me concentro na prova, no que eu me programei, e é aquilo. Que massa. E eu fico muito conectada, muito concentrada, assim. E eu sigo aquilo que eu me programei a fazer, né? Então, eu sei quais são as minhas deficiências, sei quais são as minhas qualidades, eu sei onde eu posso apertar, então isso dá muita diferença, sabe? Dá muita diferença. Então, por exemplo, esse TCB For All, eram 5 meninas, tinham 2 meninas muito fortes ali, verdade. Que era a Daniela e a Lubas ali. A Dani que ficou em segundo, né? A Dani que ficou em segundo, a Dani e a Lubas ficou em terceiro. Eu tava acompanhando ela pelas redes sociais, eu nunca tinha treinado, nunca tinha competido com elas. Elas fizeram 40 agora, elas entraram agora. Então, eram novas na minha categoria. E eu olhava, caralho, vai ser punk. Eu cheguei lá assim, ó, eu fui sabendo que ia ser uma competição difícil. Eu ganhei as 5 provas, mas 5 provas eu ganhei lutando. Eu ganhei, por exemplo, a primeira prova da Lubas por questão de segundos, que ela largou a barra, eu olhei pro lado e saí correndo. Sabe? Porque eu sabia que eu tinha que largar a última repetição e dar um sprint. Ela largou, ela não teve aquela experiência que eu tinha de largar a barra e me atirar. Ela largou, olhou e a Carol passou, sabe? E outra prova ali também da carga máxima, a Dani, se ela tivesse posto um quilinho a mais, ela teria feito a carga que eu tinha feito, sabe? De olhar pro lado, sabe? Quando eu tô em carga máxima, assim, eu olho... Meio quilinho a mais daqui. Meio quilinho aqui, eu faço... Já pegamos isso aí. Faço uma leitura, um panorama, né? Enfim, mas todas as provas foram provas... a prova ali a última prova que eu ganhei, por exemplo. Eu entrei eu ganhei esse campeonato, se eu ganhei o último, eu ganhei a prova. Eu ganhei o campeonato. Daí eu entrei na prova bem sangue bom, assim. Era do all-ball, não era? Não, era do box jump, da passada e do toast bar. Ah, verdade. Eu tava bem de boa, tava em último lugar, lá pela metade da prova. Daí eu vi que elas começaram a morrer, deu... vou ter que ir, começar. E eu já tava me sentindo bem, eu falei, não, dá pra acelerar, né? Eu comecei a acelerar e ganhei a prova. Mas foi muito legal, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tem poucas meninas que competem a nível nacional, assim. A gente tem muito potencial, aí tem meninas muito fortes vindo aí. Quero incentivar essa mulherada a meter a cara, porque não tem outro caminho, tem que meter a cara mesmo. Tem que se bater lá e fechar a porta, vai lá e tenta abrir a porta de novo, mas tem que ir. O primeiro campeonato que eu participei foi uma seletiva do TCB. Eu cheguei lá desconhecida, foi 2014, acho que foi. Eu cheguei lá em Curitiba, ninguém conhecia. A Carol eu não fazia Ring Muscle Up, tipo, quem é essa guria, sabe? Com a camiseta do COI lá, ninguém conhecia a Carol. E fiquei em terceiro lugar. Ficou a Tássia em primeiro, segundo ficou a Shirley, que é uma menina que estava nos Estados Unidos, e eu em terceiro. E daí eu me classifiquei pro TCB, na categoria Elite. Fui pra categoria Elite. Então foi a primeira mulher, assim, do Rio Grande do Sul, apesar que a Tássia é do Rio Grande do Sul também, mas mora em Curitiba, que foi representar o Rio Grande do Sul numa competição nacional, né? E se tu for ver, assim, nacionalmente, assim, competições nacionais, assim, com resultados expressivos, assim, sou eu e a Tássia. E a Tássia morando em Curitiba, né? Então, e não que não tenha potencial aqui, o Wilson tem muito potencial, tem muita menina boa, assim. Só que a mulherada tem que meter a cara mesmo, tem que ir. E eu boto muita fé nessa mulherada aí. A gente tem que se ajudar, tem que incentivar. O Rio Grande do Sul tem totais condições de ter mulheres na categoria Elite, como tem Gui Domingues, Lucas Rosa, que são Elite no Brasil, tem totais condições de ter mulher na categoria Elite aí batendo de frente. Então a mulher gaúcha é uma mulher guerreira, aguerrida, então é ir. Meter a cara. É meter a cara que tem muito caminho aí pela frente. Quem são os seus ídolos no CrossFit? Tem algum que você possa dizer pra nós? Mundial, assim, Froning, tipo, Froning foi... pra minha geração, assim, né, o cara foi fora de série. Fraser e Tia, né, que são surreais. E aqui no Brasil, assim, eu sou fã demais da Anitta, da Anitta Pravanati. Ela é demais, ela é uma mulher, assim, que acho que representa muito o esporte, assim, ela
Ela é uma atleta, ela é mãe, ela é coach, ela não é uma guria nova, ela é uma guria mais velha, ela teve filho cedo e mesmo assim ela continua treinando. Ela em todas as competições, ela é simpática, ela sabe, ela representa muito o esporte, assim, eu gosto muito dela, muito mesmo. Eu acho que ela ser a minha referência é muito mais do que só fisicamente pelo resultado. Porque resultado hoje, por exemplo, a Lari Cunha é a melhor atleta do Brasil, sabe? Mas eu acho que a Anitta representa muito. Vocês se conhecem? Sim. Todo campeonato eu chego e babo a Anitta, né? Eu sou muito fã dela. Já conversaram, trocar ideia, que legal. E, então eu tenho um carinho muito grande. É a referência que eu tive, assim, o TCM que eu fui, esse 2014, ela ganhou, e no pódio ela pegou a filhinha dela no colo. Ah, que lindo. A Bela tava bem pequena na época, e eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou fazer igual. Quando eu tiver minha filha, eu vou subir no pódio, vou fazer igual. Então, assim, aquilo, ela representa muito pra mim. E tu fez, né? Fiz em outros campeonatos, mas fiz também, sabe? Então, ela representa muito, assim, é uma referência muito forte, assim. De mulher, assim, no Brasil, é a Anitta. Gosto muito também da Lari, acho ela uma baita atleta, humilde, assim. De homens, assim, acho o Gui Domingues um baita atleta também. O Gui, eu acho que ele é um diferente, tem um diferencial, assim, que o Gui é atleta, é empreendedor, é pai. Então, a maioria dos atletas elites do Brasil não fazem tudo que ele faz, sabe? Então, eu me apego muito nisso, tudo que o cara representa, tudo que a mulher representa, né? Então, acho que são pessoas, assim, a ser seguidas, assim. São pessoas que têm que ser referência. Por isso que eu acho que tem que pegar essa galera aí e conversar, assim, porque tem gente que tem muito que ensinar, muito pra falar de experiências que tiveram, né? E essa é a nossa ideia, né? Seguindo nesse caminho, tem mais duas perguntinhas aqui da minha pauta e eu prometo que eu encerro, tá? A gente tá falando de atletas, né, de elite, você falou da sua trajetória e tudo. E que dica que você daria, assim, para quem, tipo, talvez como eu, como o Gui, pessoas que não têm, de repente, um histórico, uma base dentro de alguma outra atividade física, que faz o esporte, que é apaixonado pelo esporte e que, de repente, queira se tornar atleta? Que dica que você daria? Eu acho que... é possível? É possível, mas é um passo depois do outro, sabe? Então, acho que existe uma ansiedade muito grande do aluno quando ele entra no boxe, ele não aprendeu ainda quase nada e ele já chega dizendo, eu quero ser atleta. Então, ele tem um caminho a percorrer. Então, tem que ter essa calma, tem que... é importante ele seguir a progressão do boxe dele, ele tem todo um aprendizado a ser feito ali, né? Então, depois que ele aprendeu tudo isso, ele é um aluno que sabe se movimentar, aprender os movimentos básicos. Se for realmente essa a ideia dele, né, ser um atleta, então ele tem que conversar com o coach do boxe, ver se é possível alguma programação dentro do boxe, que ele acrescente alguns treinos auxiliares que façam ele se desenvolver as suas deficiências para se tornar um atleta, né? Mas eu acho que o caminho primeiro é treinar. Tempo de treino, se desenvolver, aprender os movimentos. Então não tem como o cara ser atleta se ele não sabe fazer um snatch ainda, não sabe fazer um clean jerk, não sabe fazer um handstand, não sabe fazer um pull-up, não sabe fazer um double under. Então tem todo esse básico para aprender, né? Então depois que ele aprendeu esse básico, viveu o esporte, se apaixonou pelo esporte, e daí depois ele tem um caminho que ele vai ter que procurar o coach dele e tentar construir isso. E a vida do atleta, o treino do atleta é um treino bem diferente do boxe. O treino do boxe é um treino muito mais divertido, né? É um treino que é em turma, tem toda a questão que tu vai treinar coisas, de certa forma, mais atrativas, né? Quando tu vai fazer um treino de atleta, tu vai treinar tua deficiência. Tu não gosta. Tu vai treinar sozinho, tu não vai treinar com a turma, sabe? Então, não vejo a grande maioria do perfil do aluno do boxe crossfit que seja isso. Acho que é uma minoria realmente que tem esse perfil aí. Mas acho que é uma minoria que quer também, né? Acho que muita gente entra buscando saúde, buscando estética. E até se desafiar. Se desafiar, mas é aquele desafio realmente do boxe, né? Do treino, de ser um desafio para sua vida.
E não é todo mundo que tem perfil para competir, o boxe não é só isso, né? Então, no momento quando tu só fomenta isso no boxe, tu acaba resumindo o boxe somente a isso, né? E não é só isso, né? E tem gente que acaba competindo, se frustra. Então, existe a competição, né? Mas não é só isso também. E para quem tá iniciando, assim, um exemplo que eu quero te dar essa semana eu consegui convencer o meu namorado a fazer treino de CrossFit. Sério? Já tem um tempinho que eu tô treinando e eu sou apaixonado. Quem me conhece sabe que eu sou enlouquecido pelo CrossFit. Meu namorado não faz, ele faz musculação. E aí essa semana a gente fez 2 treinos em casa juntos, e aí o feedback... Que eu te falei da pandemia, né? Exato. Que permite pessoas que nunca fariam CrossFit se permitem fazer. E o feedback depois dos 2 treinos foi: eu gostei. Eu não sei se eu vou andar amanhã, mas eu gostei. Inclusive ele fez um wall climb, aquele que tem nessa semana, e aí ele fez do jeito dele, conseguiu fazer ali. Mas e que dica que você daria para quem tá iniciando, ou vê o CrossFit e quer iniciar, mas de repente, como ele, tem medo de se machucar, não sabe como é que se tem capacidade para fazer, né? Não, que busque um box de CrossFit, né? Que faça as aulas experimentais. É importante o aluno respeitar a progressão do box. Que esse é um grande... O CrossFit tem uma imagem perante a sociedade que o CrossFit machuca, né? Então existem muitas pessoas que falam: o CrossFit machuca. Não vou fazer porque eu vou me lesionar. Qualquer atividade física mal orientada machuca, né? Então o CrossFit, se for mal orientado, vai machucar, né? Então, se ele seguir as progressões do box, respeitar as progressões dos professores, eu tenho certeza que ele não vai se machucar e vai se apaixonar pelo processo, né? Então, a dica que eu dou é essa: é ir fazer as aulas experimentais, seguir as orientações dos professores, porque a galera que acaba se machucando é que acaba fazendo coisas a mais, bota um peso que não era pra botar. Então, é seguir as orientações que eu tenho certeza que ele vai se apaixonar e não larga mais, né? Faz um movimento sem postura, sem técnica. Sim. Por isso que é importante, todo o movimento... todo trabalho com uma técnica ruim vai machucar, né? Então, trabalhar a carga em cima de uma disfunção gera lesão. Então, por isso que é importante primeiro tu aprender a te movimentar para depois colocar carga. Então, por isso é fundamental ter a orientação do coach. O coach ele só vai permitir que o aluno coloque uma carga quando ele estiver fazendo um movimento com uma técnica bacana. Então, é fundamental que ele siga as progressões do coach. Se ele seguir as progressões do coach, vai dar certo. Bem por aí. Tem mais uma brincadeira pra nós, né? Tem só mais uma brincadeira. Mas antes eu queria saber qual que é o seu benchmark preferido e seu benchmark mais odiado de todos. Benchmark, para quem não sabe, são uns treinos que já são da CrossFit. Você pode explicar pra gente o que é o benchmark? Benchmarks são odds que são feitos no mundo todo, que os atletas se comparam. Tem as cargas oficiais e os atletas se comparam. Tem nome de mulheres que são feitos no mundo todo. E tem os jovens também? Daí são os heroes. Os heroes, né? São os de heróis de guerras americanas. Os seus heroes ou benchmarks preferidos. Qual que é o que tu mais gosta e o que tu mais odeia? Cara, eu vou te dizer que eu não gosto de nenhum benchmark. Nenhum? Cara, eu faço, mas não tem nenhum, porque os benchmarks mesmo. Né? Do jeito que eles são. Eles são muito sofridos. Tu faz uma fran, tu faz uma fran com intensidade mesmo. Pra fazer. Tu termina... 1 minuto e pouco? Não, eu nem faço, eu faço em 2 minutos, quase 3. Tu termina acabado. Tipo, todos os benchmarks, esses curtos, Isabel, Grace, quando tu faz, tu termina acabado. Eu tenho medo de fazer, eu vou te dizer. Só pra gente. Porque cada vez a galera que tá chegando agora no CrossFit, né? Fran é 21, 15, 9 de thruster e pull-up. Então, quanto tu faz? Vou te dizer que eu não sei, eu acho que 2:40, quase 3 minutos. Vou te dizer, posso estar mentindo, não me lembro. Mas assim, assim, Pra que isso? Mas esses benchmarks curtos da CrossFit são benchmarks que eu tenho medo de fazer. Porque são benchmarks que termina muito mal, porque é muito intenso. Sim. Eu vou te dizer que eu prefiro fazer uma Cindy, que é um rap de 20 minutos, de 5 pull-up, 10 push-up e 15 squat, do que fazer uma front. Sim. Porque é
Por exemplo, eu tenho uma característica, Carolina, que eu vou bem em odds mais longos. Endurance, né? Endurance, odds mais longos. Odds mais curtos para mim, explosivos, para mim, explosivos são mais difíceis para mim. Mas para mim também. Então, enfim, esses benchmarks aí, a maioria são... Mas qual que é o que tu mais odeia, então? Não tem um favorito, mas tem um que tu... Tipo, esse aqui eu fiz e falei... Eu tenho um, o D7. Aquele D7 eu falei... Nunca mais eu quero fazer. Eu gostei, ele é longo. Eu acho que hoje tu faria mais de boa. Talvez. É porque eu fiz tem muito tempo. Eu achei muito pesado a cara. Cara, eu acho horrível o Fran, meu. Fran é terrível. Eu termino sempre mal, agonizando ali, sabe? Eu acho que eu fiz a Fran uma vez só. Fazer uma Fran com intensidade mesmo. É diferente de fazer a Fran quando a gente faz no odd, que tu tem ali um time cap de 15. Daí já não é o objetivo do odd, sabe? Exato. E um benchmark que eu amo é Amanda, que é Ring Muscle Up e Squat Snatch. Mas eu nunca consegui fazer direito. Quanto que é, tu sabe? Agora acho que é 1596, eu acho. 1596 eu acho, pode de ring Tem que dar uma conferida aí. Mas é Ring, Muscle Up e Squat Snatch. Eu acho o mais lindo de todos, né? Não tem benchmark mais lindo que esse. Snatch ring, né? Squat Snatch ainda. Mas também, devo ter feito e fiz alto pra ganhar. Mas nem me lembro quando é que foi meu time cap. Já fiz. Mas eu acho o benchmark mais lindo de todos. É a Amanda, né? É a Amanda, é Ring, Muscle Up e Squat Snatch. Eu acho que é 975. 975, 975 de ring e Squat Snatch. Eu nunca tinha me dado conta dessa relação entre os heroes e os benchmarks. Os benchmarks são realmente todos eles são explosivos, né? Mas tem alguns que são mais longos. Tem, por exemplo, o Cindy é mais longo, tem outros que são mais longos. Mas tem benchmarks que são mais curtos. E os heroes normalmente são mais longos. Mas é aquela ideia de você fazer pra você se comparar, né? Acho que é um pouco do que tem no... Sim, são parâmetros, né? Que você faz agora, depois você faz daqui um ano, você viu quanto você melhorou. Essa é uma brincadeira, a última, que eu botei o nome dela de Cross Games. Bora lá. E aí eu botei aqui o teu nome, mas o Gui também vai participar. E sobra sempre pra mim. Que é porque eu falei assim, eu queria saber qual que é o movimento que a Carol mais ama dentro do CrossFit. Mas eu não quero que ela me fale, vai me falar um Squat Snatch, ou Ring, sei lá. E aí, o odiado tu vai me falar daqui a pouquinho, tá? Mas eu coloquei alguns aqui e a gente vai fazer como se fosse um campeonato. Vai me dizer, entre esse e esse, qual você prefere, ele passa pra frente. Passa pra frente. Então tem as oitavas de finais, as quartas de finais, as semifinais e as finais, tá? E aí, Gui, vai fazendo junto, tá? Entre o clean e burpee. Clean. E tu, Gui? Entre clean e burpee? Clean. Clean também, né? Tá. Bar muscle up e squat snatch. Bar muscle up e back squat. Tem que escolher um dos dois. Bar muscle up. Bar muscle up. E tu back squat, né? Back squat. Tá. Snatch ou toast to bar? Nossa. Um dos dois tem que ganhar, né? Eu gosto dos dois, mas bota toast to bar. Toast to bar? Eu ainda prefiro toast to bar. Toast to bar. Toast to bar ganhou do snatch, cara. Handstand walk ou front squat? Eu handstand walk. Hoje seria front squat. Tem algumas coisas que eu não vou ter opção. Pronto. Ainda. Tá. Agora de cá. Shoulder to overhead, que daí pode ser split jerk, push jerk, ou all ball. Shoulder. Também, né? Vou botar aqui. É divertido. Ring muscle up ou devil press? Devil press. Devil press. Aí eu botei... Eu sabia que esses dois iam ser difíceis. Thruster ou chest to bar? Nossa. Se eu soubesse fazer chest to bar. Bota chest to bar. Chest to bar pra ti? E pra ti, Gui? Mas você trouxe, eu não sei fazer chest to bar ainda. Tá. Rope climb ou deadlift? Rope climb. Bota deadlift, vamos ver. Tá, deadlift. É que aí a gente entra em daí, cara, o exercícios... seu ficou entre clean e bar muscle up. Tem que escolher um dos dois. Bota clean. Difícil, né? E tu, Gui? Tu ia ser clean, não precisava tudo clean. Eu ia botar o clean aqui no meio, aqui não faz nada. Bota o clean aqui, deu. O teu ficou entre o clean e back squat, Gui. Clean. Clean também, né? Tá. Toast to bar ou handstand walk?
Handstand walk. Handstand walk. E o seu é twist bar ou front? Front. Shoulder to overhead ou devil press? Shoulder. O Gui também, né? Bota shoulder. O Gui também é shoulder to overhead ou devil press? Fiquei na dúvida, eu vou só pra confundir. Sério? Sério? Entre push jerk e devil press, tu prefere devil press? A primeira vez que eu fiz devil press foi em seguida que a Carol assumiu lá o Jardim Botânico. E pior coisa, eu lembro tão bem que eu tava do teu lado fazendo. É sério. Eu tava um do lado do outro. Eu não tinha ideia do que era aquilo. E eu acabei gostando pra caramba do movimento. Nossa. Então tu vai escolher o devil press ou tu vai escolher o... Devil press. Entre shoulder e devil press, toda a vida. Chest to bar ou deadlift, Carol? Chest to bar ou deadlift? Bota deadlift. Deadlift. Gui, thruster ou rope climb? Rope climb. Disparado. E agora a gente vai pra semifinal ainda, tá? Depois é a final. Clean ou handstand walk? Bota handstand walk. Gui, clean ou front? Clean. Carol, shoulder to overhead ou deadlift? Shoulder to overhead ou deadlift? Isso. Shoulder to overhead. Shoulder to overhead. Devil press ou rope climb? Rope climb. Rope climb. E agora a final. Carol, handstand walk ou shoulder? Shoulder é muito fácil pra mim. Pode ser shoulder. Shoulder to overhead. É muito fácil. Então o seu movimento que venceu, Carol, é o shoulder to overhead. Agora a gente vai fazer um odd na volta só com shoulder to overhead pra ela e handstand walk. Mas impressionante, tem provas que eu competi o ano passado no Super Games na praia, que eu cheguei atrás, era com fat bar, e eu tava com a Pan, competindo com a Pan, e daí a última série era de shoulder to overhead. Eu peguei a barra, eu toquei tanto direto lá que eu passei, eu cheguei em último nessa parte, eu passei todas elas no shoulder. Agora é nesse agora de 2020. É, o da praia, que eu competi com a Pan, que eu entrei por último e no shoulder eu passei, é um movimento também confortável pra mim. Pra mim também. E clean ou rope climb? Clean. Então, o seu é o clean. Então é isso aí. Então temos os vencedores do campeonato aqui de vocês. Tá? Parabéns. Tá, Gui. Eu terminei minhas dinâmicas aqui, ó. Agora se tu quiser. Eu acho que a gente tá bem encaminhado. Carol, o que tu quer nos contar mais? Não. Agradecer o convite, foi muito bacana. Acho que a mensagem que eu deixei, que eu acho que vocês têm que tentar resgatar aí uma galera aí que pode contar um pouquinho da história do cross do Rio Grande do Sul, antes de pegar essa galera na nova geração, assim, tentar pegar essas pessoas aí pro pessoal conhecer a história do cross no Rio Grande do Sul. A gente pescou aqui alguns nomes porque eu acho que são pessoas, assim, que tem muito pra falar, muita história pra contar. Tipo, semana passada, a CrossFit Brasil postou a primeira foto do primeiro Level 1 do Brasil. E na foto tava o Giovanni. O Giovanni lá. Que era o sócio do Rafa lá. Que era o sócio do Rafa lá. Então, o Giovanni foi o primeiro coach do Rio Grande do Sul a fazer um Level 1. Que massa. Imagina. E ele tava lá junto com os primeiros coaches do Brasil a fazer um Level 1. Então, eu olhei assim, a história do nosso esporte aqui do Rio Grande do Sul, sabe? E são pessoas, assim, que eu me sinto um pouco no lugar delas, assim, que eu acho que a história vai acontecendo, vai andando, vai chegando a nova geração e essas pessoas são um pouco esquecidas, né? E essas pessoas contribuíram tanto, sabe? Tem tanto pra falar. Então, acho que tem que trazer. São pessoas, assim, que tem muito pra contar, muito pra falar. E trazer também a nova geração. Acho que tem uma galera aí bem bacana aí, de meninas aí, que tem um perfil do esporte aí, que são empreendedoras, que também tem toda a questão da mídia, da outra batida que hoje está muito forte, que é a questão das redes sociais, né? Então, são pessoas que têm muito a ensinar também em relação a isso, né? Então, acho que um cara que também tem muito para falar é o Noel. Acho que o Noel hoje no Rio Grande do Sul é uma referência de empreendedor em relação ao esporte, né? Tá na lista. Ele é um cara que tem que trazer, tem que trazer porque tem muito para ensinar aí, tá ensinando bastante gente aí, tá fazendo a diferença na vida de muitos coaches aí, muitos.
Então, acho que é uma ideia muito legal mesmo. Me sinto honrada de ter sido a primeira e tem tudo para dar certo. Eu acho que vai contribuir bastante para o nosso cenário aqui do Rio Grande do Sul, para a galera conhecer a nossa história e conhecer pessoas às vezes desconhecidas, né? Então é isso, galera. De minha parte, eu quero rasgar seda. Eu sou fã, sou seu fã, te admiro muito. Eu vi um vídeo que você, no canal da Paola agora, que você estava ali falando, respondendo algumas perguntas dela, e eu me identifiquei muito com uma frase que você disse, que você é uma eterna insatisfeita, né? E isso se demonstra no seu dia a dia ali com a gente, sempre querendo trazer o melhor para nós, sempre querendo trazer o melhor para o box, o quanto a gente já mudou, o quanto a gente evoluiu em tão pouco tempo, Carol. Se a gente for pensar, não tem 2 anos que a gente está ali junto, e o quanto a gente já realmente é uma família. Então, a gente tem pouco contato, a gente se vê muito pouco, mas eu tenho uma sintonia contigo muito forte, e eu realmente quero só te agradecer por ter topado a ideia de vir aqui falar com a gente. Eu tenho certeza que o que você falou vai inspirar muitas pessoas, vai inspirar muita gente. Muito obrigado mesmo, e seguimos fortes. Conte comigo, conte com a gente aí nesses desafios que você está enfrentando nesse momento ali. Eu sou sempre muito parceiro para motivar a galera, para motivar os colegas, para a gente treinar, para a gente fazer tudo. Então, conte comigo para o que der e vier, que você tem em mim um parceiro, tá? Eu, da minha parte, tenho que te agradecer muito, né? E ao Vitão, que topou esse nosso projeto, mas, cara, especialmente porque não fosse o trabalho que tu, Tauan, Digo, tem feito durante a pandemia, né, se esforçando pra gente continuar a ter as aulas online e puxando a gente. Eu tinha pirado no meio da pandemia. Isso é certo. Isso é certo. Então é muito legal. E muito legal estar podendo apresentar conjuntamente contigo, que é o meu benchmark, né? Eu olho o Vitão fazendo os vozes, se eu ficar sempre 50% é referência, eu também. É uma responsabilidade. Eu fico ali pressionado. Todo dia é um campeonato pra mim. Eu falo, meu Deus, preciso dar o meu melhor aqui. Todo mundo, que tempo o Vitão fez, Mas muito legal mesmo. É uma segunda casa que eu tenho em Porto Alegre, fico muito contente. Nossa, eu tenho que te agradecer. E obrigado pelas dicas, Carol. De verdade, a gente já tinha pensado em alguns nomes que você, no Noel que você falou. A gente quer trazer também o pessoal que está ouvindo a gente vai trazer aqui. Continue acompanhando a gente. A gente vai trazer nutricionistas, fisioterapeutas, a Pamela e o Tauan, que a gente falou bastante. Eles vão vir aqui também conversar com a gente, o Rodrigo também. A gente quer trazer. A gente vai trazer ela com mais algumas pessoas. A gente quer trazer alguns colegas que treinam com a gente também, para poder a gente fazer umas brincadeiras, umas dinâmicas. Eu já pensei em vários jogos. Minha cabeça não para aqui, eu tô pensando bastante. Eternamente inquieto. Então, obrigado pelas dicas, obrigado por tudo mesmo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, pelo seu tempo. Galera, obrigado pela audiência, né? Acompanhem a gente, sigam a gente no canal, sigam a gente nos players de podcast. Estamos em todas as plataformas. Logo vai ter Instagram também. Tudo dentro do formatinho bonitinho, como tem que ser. Tá? Comentem, se inscrevam, curtam a gente. Venham treinar com a gente lá no Jardim Botânico ou lá na Zona Sul. Procurem essa mulher aqui que é foda. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau.